Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34, diz assim, ó. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negue que me conheces. Irmãos, então para a gente entender esse versículo, que quando a gente olha, fica claro aos nossos olhos, mas vocês vão observar que Deus ele está nos exortando e muito nessa passagem. Nós temos que entender um pouquinho o que antecede ela. E o capítulo 22, ele trata primeiro, ele começa tratando da conspiração contra Jesus. Quando Judas, ele faz o acordo com os escribas e fariseus, e na verdade ele está disposto a trocar, né, a Jesus por 30 moedas. Logo no capítulo seguinte, vem a passagem da Santa Ceia, que é a última ceia que o Senhor passa com todos os discípulos, inclusive a Judas. Então ele ceia, tá? Ele passa ali para os seus discípulos o verdadeiro pão e o verdadeiro corpo. E ali ele tem a ceia com os discípulos. E logo que termina a ceia, ele olha para Judas e diz: Filho do homem, o que tem para fazer? Vai e faça. E aí ele explica ali para os seus discípulos que está chegando o quê? A hora. Qual é a hora? Daqui a algumas horas ele ia ser o quê? Crucificado. Mas olha que interessante, no capítulo 22, no versículo 24, diz assim, ó: e houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Então olha só, depois de cearem com o Senhor, os discípulos, porque o texto ele diz que houve entre eles quem? Contenda entre os discípulos, para saber quem seria o maior. E olha o que o texto no versículo 24 continua dizendo: e ele lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não servis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. E o texto continua: e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, irmãos, logo depois que o Senhor explica para eles que se a gente quer ser o maior, nós temos que ser o menor. E nós já aprendemos com João que ele diz que eu diminua para que tu cresças. Então, olha só, eles acabaram de participar de uma ceia. Eles começam o quê? Uma discussão. Porque eu entendo aqui quando fala entre eles contenda, nada mais é do que eles estavam o quê? Discutindo. Logo em seguida, ele vira para quem, Jesus? Para Pedro. Então, irmãos, o que eu subentendi aqui? Toda vez que inicia-se uma conversa ou uma discussão, a própria palavra de Deus diz que é necessário haver dissensão para que a verdade o quê? Então, assim, sempre quando vai iniciar-se uma discussão, uma conversa, tem que ter a partida de um. Então o que eu subentendi? Que quando iniciou aquela discussão, partiu-se de Pedro. Porque no capítulo 31, Jesus ele olha para Pedro e diz: Simão, Simão,
Eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo. E aqui, irmãos, nós já aprendemos que quando Deus fala 1 e 2 vezes, é porque Ele quer nos despertar, é porque Ele nos quer nos alertar, Ele quer nos chamar a atenção para algo. Marta, Marta, Saulo, Saulo. Então quer dizer, Deus fala 1 e 2 vezes. Então aqui Ele falou o quê? 2. E Ele disse: Satanás quer te cirandar como trigo. E aqui, irmãos, ao mesmo tempo que eu entendi que Satanás pediu para cirandar ele, Jesus disse: como trigo. Eu lembrei da passagem do joio e do trigo. Jesus está falando: ei, você é trigo. Satanás pediu o quê? Para cirandar. Mas você é o quê? É trigo. Só que ele diz, irmãos, é trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Jesus está dizendo: ei, você é trigo, mas primeiro vai se converter, porque você ainda não está pronto. Só que naquele momento, irmãos, Pedro, o que Pedro disse? Senhor, estou pronto para ir contigo, seja na prisão, seja a morte. Só que o que Jesus disse para ele? Ainda hoje, tu me negarás. Jesus está dizendo que ele ia negar, mesmo ele afirmando que ele estava pronto, igreja. Pronto. Só que olha só, Lucas capítulo 22, no versículo 61, 62 diz assim, ó: e virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, aqui eu acredito que quando Pedro, ele nega e depois ele tem um face a face com o Senhor, esse chorar amargamente é aquilo que a gente sempre vem batendo na tecla. Eu acredito que foi um choro de arrependimento. Eu acredito, irmãos, que foi um choro sincero. Só que depois, se a gente começar a ler a palavra de Deus, viveu todo o processo, passou pela via dolorosa e foi crucificado. E aí, se a gente for olhar um pouquinho para Pedro, nesse momento Pedro foi e pôs um ponto final na caminhada como discípulo dele, porque a gente vê que ele volta a ser pescador do quê? De peixes. Ele volta para o mar. Só que depois que Jesus ele ressuscita, ele vai, aí há aquela pesca, né, maravilhosa, e aí Jesus tem um novo diálogo com Pedro. Então quando Pedro vai e põe um ponto final, Deus vai lá e põe uma vírgula embaixo do ponto final dele. Porque, irmãos, olha o que diz João capítulo 21, 15, 16 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas? Simão entristeceu, porque ele ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, então nessas duas situações, o que me chamou a atenção? Aqui fala que Jesus falou 3 vezes com Pedro, mas não foi que nem o primeiro diálogo, que Jesus virou e já de cara exortou: Simão, Simão. Não, aqui Jesus diz: Simão, filho de Jonas. Segundo ponto, lá
naquela outra situação, Jesus olha para ele e diz que Satanás queria cirandá-lo como trigo, porém, mandei ele se converter. Aqui, irmãos, na palavra, o que Jesus diz para ele? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, agora Jesus está dizendo para ele: Simão, filho de Jonas, você me amas? Então você está pronto para ir lá e apacentar as minhas ovelhas. Você está pronto para ir lá e trabalhar ao meu reino e fazer em favor da minha obra. Irmãos, que eu sempre vou estar falando que nós somos os Pedros de hoje. Então, o que Deus, primeira coisa, me fez ver? Que houve um Pedro antes de Jesus ser crucificado e houve um Pedro depois. E se a gente olhar um pouquinho para as obras de Pedro antes de Jesus ser crucificado, nós vamos ver um Pedro que até andou sobre as águas, mas em um momento da sua caminhada ele teve medo, ele foi medroso. Nós vamos ver um Pedro que negou o Senhor Jesus. Agora, quando a gente olha o Pedro depois da ressurreição, que de fato e de verdade se converteu à palavra de Deus, nós vemos um Pedro pregando a palavra de Deus com ousadia, com amor, com convicção, porque a palavra de Deus diz em Atos, irmãos, que o primeiro discurso de Pedro no dia de Pentecoste, ele advertiu o povo ao arrependimento e quase 3.000 pessoas foram batizadas. Quando nós olhamos o Pedro que se converteu, ele era um Pedro que fazia milagres, ele era um Pedro que a palavra de Deus diz que a sombra dele curava. Quando nós olhamos o Pedro que se converteu, nós vemos um Pedro que padeceu pelo evangelho. Nós vemos um Pedro que foi preso, e enquanto ele estava preso, a multidão do lado de fora clamava, e Pedro na prisão dormia, descansava no Senhor. Tamanha era a sua confiança. E nós vemos um Pedro, irmãos, que quando ele foi morto, ele pediu, porque ele teve a morte de cruz, mas ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno de ter a mesma morte que o nosso Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu olhei e falei: Senhor, como discernir, como saber se a minha conduta está sendo um Pedro antes ou um Pedro depois da ressurreição do Senhor? E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Pelos seus frutos. E nós sabemos o processo de uma árvore. A semente, ela cai aonde? Ela tem que cair numa boa terra, ela tem que morrer, ela cria raiz lá embaixo, aí ela dá o seu brotinho, ela começa a crescer, aí ela cresce, aí depois ela dá o seu fruto, e depois de um tempo o fruto ele já está pronto para ser o quê? Colhido. Irmãos, é o mesmo processo que Deus falou para Pedro lá atrás. O trigo, a boa semente, caiu na boa terra, mas teve que ter o tempo determinado para ela começar o quê? A dar o seu fruto. Aí eu olhei e falei: Senhor, e agora, meu Pai? Porque, irmãos, essa semana eu conversando com meu esposo, a gente vivendo uma situação que a gente olhou para a palavra e falou: meu Deus, nos dá uma resposta. E aquilo que a gente estava orando, Deus, é duro falar, mas Deus deu. Deus deu e falou: ei, vai se converter. Porque, irmãos, vamos dar alguns exemplos. Aqui eu não estou para julgar ninguém, pelo contrário. Primeiro, eu me analisei e também não quero analisar ninguém. Aquilo que Deus falou comigo, eu quero transmitir para a amada igreja. O que Deus falou? Vamos dar algum exemplo para saber.
se eu estou sendo Pedro antes ou depois da conversão. Vamos supor, irmãos, que acontece uma situação, seja no teu trabalho, seja dentro da tua casa com o teu filho, no teu trabalho com o teu funcionário, seja dentro da obra de Deus com o teu irmão que está aí do teu lado, na liderança. Você vem da van, vocês pegam aqui a perua que tem. Aconteceu uma situação, você viu uma situação ali, aonde for, tá? Você olha aquela situação. O que o Pedro, que apacenta as ovelhas do Senhor, quando ele olha uma situação, ele faz? Primeiro, ele não julga por aquilo que ele está olhando. Ele viu algo de errado. O que ele faz? O que o amor tudo suporta? Eu vou ter com meu irmão. Fulano, vem cá. Olha, a palavra de Deus diz isso. Eu vi, ninguém me falou, porque quando fala é fofoca. Eu vi essa situação. Senta aqui, realmente o que eu vi então vem cá. A palavra de Deus diz isso. O que nós podemos fazer para começar a praticar a palavra de Deus? Para que isso não aconteça mais. Apacentando a minha ovelha, a ovelha do Senhor. Agora olha o Pedro antes da ressurreição de Cristo. Ele olha, ele julga, pronto, julgou. Ele fala pro A, pro B, ele faz fofoca do vizinho, ele critica, ele fermenta a situação. Deus está falando, ei, conduta de quem precisa se converter. Irmãos, outra situação, essa Deus pegou no meu pé. A gente prega a verdade, o que está na palavra, é que a gente fala. Se o que a gente fala não é verdade, aparta de nós. Mas se o que a gente está falando é verdade, o pastor recentemente trouxe a situação, né? Que a gente vive um conflito entre a carne e o espírito. E falou na palavra sobre o pintar os cabelos. Depois, o pastor veio no domingo e fez a pregação assim para fechar com chave de ouro, podemos dizer assim, sobre as mulheres, sobre adorno, sobre enfeite. Amém? Aí, irmãos, o que acontece? Olha o Pedro que apacenta. Eu vou olhar para mim. Eu vou olhar dentro de mim e ver aquilo que está sendo enfeite, o que eu preciso mudar. E vou dobrar os meus joelhos e vou falar com quem? Com Deus. Eu não vou olhar para minha irmãzinha do lado e vou falar, nossa, essa pregação deu no meio dela, porque olha como ela pinta o cabelo. Desculpa, irmãos, Deus falou comigo, eu não vou segurar. Eu não vou olhar pro irmãozinho se ele vem de bermuda ou de calça e vou falar, nossa, ele tá de bermuda ou de calça. Eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer isso, sabe o que Deus está falando? Vai se converter. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, aquele que está lá, lógico que tem aquele que vem aqui na igreja, a gente prega, a gente fala, entra por aqui, sai por aqui. Não tem um pingo de esforço da parte dele. Agora tem aquele que está aqui, sabendo. Por quê? Porque é pregado. Só que às vezes estamos olhando e julgando, mas às vezes ele está lá. Na madrugada no quarto dele, com o joelho no chão e falando, Senhor, eu entendi que é errado, mas me ajuda a mudar. Tá lá, porque a palavra de Deus diz, esforça-te que eu te ajudo. Ele tá lá, Senhor, eu sei que é uma fraqueza, eu sei que é errado, mas me ajuda a mudar. Ao invés de essa pessoa se chegar até mim e eu falar, vem aqui, vamos entrar num propósito de oração, deixa eu te ajudar, vamos lutar, vamos perseverar. A Bíblia não diz que quem convence é o Espírito Santo? Então a gente prega, é pregado, mas quem vai convencer você, irmãos, não sou eu, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Muito bem colocado quando o pastor trouxe acerca do remédio, a água, o vinho. Só que tem gente que se entrega, tem gente que acha que o remédio é a cura, tem gente que acha que o remédio é a solução do problema, mas tem aquele que está lá todo dia tomando remédio, mas falando, Deus, eu não aceito, me ajuda a me libertar.
Só que muitos têm olhado e julgado, muitos têm olhado e criticado aquele que tem se esforçado, aquele que está com os joelhos no chão e está clamando a Deus para ser liberto do remédio. Porque a palavra de Deus diz sim, que aquele que anda nas pisaduras, Deus liberta, Deus cura, mas ele está lá, Deus me ajuda. E eu digo para você, se você é sincero, vai chegar um momento que Deus vai te libertar, porque a palavra dele diz que a palavra dele é remédio. Então vamos buscar na palavra. Só que desculpa, irmãos, aí tem muitos que se olham e falam: nossa, eu não pinto o cabelo, eu não uso enfeite, eu sou um perfeito cristão. E Deus olha e fala: casca, casca. Ei, cadê o amor que tudo suporta? Olha o que diz 1 Pedro, olha o que Deus quer da igreja. Mas sobretudo, tendes ardente caridade, amor uns para com os outros, para que o amor cobrirá a multidão de pecados. Irmãos, antes de falar isso, Deus falou comigo. Quantas vezes eu julguei o meu irmão, o meu próximo, ao invés de eu chegar e falar: senta aqui, deixa eu te orientar na palavra. Quantas vezes eu não apacentei, mas eu julguei. E a Bíblia diz que todo que se exalta, Deus abate. Então, irmãos, por favor, cada um analisa a si mesmo. Mas se as suas atitudes estão sendo como de Pedro antes, eu digo, vai se converter. Agora, se as suas atitudes estão sendo como depois, eu lhe digo, apacenta as ovelhas do Pai. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí, que Pedro que nós somos? Testemunha que minha esposa. Deus revelou cobrando nós primeiro dentro de casa. E aí? Eu vou olhar pro irmãozinho que não tem força ainda e vou julgar? Ou eu vou amar? Ai, você viu fulano? Você viu ciclano? Não. A gente aprende que a gente tem que vir aqui ver o filho e crer nele. A única coisa que eu tenho que vir aqui é ver o filho e crer nele. Ei, quer julgar alguém? Vai de frente pro espelho e se julga. Vai na frente do espelho e lá você vai ver os galhos secos que nós temos antes de olhar o do irmãozinho. Já errei muito, irmãos, eu confesso. Como eu tenho certeza que muitos também já erraram. Mas Deus está aqui nos mostrando e nos dando a oportunidade de nós nos convertermos do nosso mau caminho. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Ao invés de eu julgar, vai no secreto e ora para Deus dar força para o irmãozinho que está naquela situação. É muito fácil chegar na frente do outro e falar: você viu fulano, você viu ciclano? Mas o primeiro que Deus cobrou foi eu e a minha esposa. Isso eu falo para vocês. Amém, irmãos? Irmãos, eu louvo a Deus porque se conversar com cada um aqui, ninguém combinou nada. Agora vamos unir as pregações, por favor. Deus convida a igreja através do texto de Samuel a dizer-me: eis-me aqui, Senhor. O seu servo ouve. E o texto de Samuel deixa bem claro que esse é o grande problema quando a gente é menino na fé. Quando a gente é menino na fé, a gente quer servir a homens, irmãos. E não é isso que a gente tem que dizer: eis-me aqui para os homens. Nós temos que dizer: eis-me aqui para quem? Para Deus. Então quando Deus começa a chamar, pelo amor de Deus, não vem aqui para servir homens, vem aqui para servir a quem? A Deus. E quando a gente vai servir a Deus, irmãos, muitas das vezes nós vamos ter que trazer uma palavra igual a profetisa veio e trouxe. Porque se ela fosse servir a homens, eu duvido que ela pregava aquilo aqui. Quando a gente serve a Deus, irmãos, é a espada, doa quem o quê? Então, uma vez que Deus chamou a gente para ser vaso, e a gente se posiciona como um servo, aí Deus vai dizer como Ele quer que a gente seja. Ele quer que a gente seja como Pedro, após o cirandar, como Pedro, após a ressurreição de Cristo. Pedro que amava para apacentar as ovelhas de Deus. Não Pedro que cortava orelhas, não Pedro que lutava contra carne e sangue, não Pedro que julgava os cobradores de impostos, não aquele Simão lá, não, aquele Simão que realmente o quê? Ama.
E quando a gente começa a agir como Simão age, aí vem, Deus levanta a irmã e vem falar como que a gente tem que trazer a boa semente. Quem é o Simão que ama e apacenta as ovelhas, ele leva a boa semente, nem que seja com lágrimas. Ele prega o evangelho, nem que seja com fingimento. Que fingimento é esse? É de falsidade? Jamais, irmãos. É o fingimento de quem por fora está sorrindo, mas por dentro, irmão, está como um vaso quebrado na mão de quem? Do oleiro. O fingimento é aquele que vem trazendo a boa semente chorando. Aqui na frente da igreja ele está dizendo: Deus cura, Deus liberta, Deus restaura e Deus salva. E ele olha dentro de casa e ele fala: Senhor, cadê o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que salva? Mas ele continua caminhando, ele não para, ele continua caminhando, por mais que ele não está vendo a colheita, por mais que ainda a colheita não chegou na tenda, porque muitas vezes a gente fala assim: não, a hora que resolver o meu lado eu vou lá e o que? Eu faço. Irmão, vai cair do cavalo, vai ficar sentado o que? A vida inteira. Ele fala: ó, quem vai caminhando, não é quem está parado, é quem caminha. É quem caminha semeando com lágrimas a boa semente. A boa semente é o trigo, não é o que? O joio. E Deus, quando fez o diagnóstico de Pedro, ele falou: tu és o que? Trigo. Mas tinha a casca para arrancar ali, e ele fez questão de arrancar. Aí Deus vem e levanta agora o nosso irmão e traz um louvor, que ele cata a ovelha e coloca onde? No teu? Glórias a Deus. Ô irmãos, quem quiser ser o maior, seja o quê? Quem não levanta para apacentar acha que é grande, acha que é grande. E quando a gente fala em apacentar, não estamos falando só aqui dentro do ministério, é onde quer que o Espírito nos levar. Irmão, botar a ovelha no ombro para carregar, como foi ministrado aqui. Está vendo o irmão padecendo uma situação que ele está lutando, ou seja, ele está que nem um pobre de espírito. Você fala: ó, vem aqui, vamos entrar num propósito de oração juntos. Sabe o que nós estamos fazendo? Colocando a ovelha onde? É fácil colocar no ombro. No ombro a gente carrega a carga daquela ovelha. Tem aquele que tem uma dívida, às vezes financeira, irmãos, e ele quer consertar a vida dele, ele quer amar a Deus com todas as forças, e tem gente que tem o recurso, mas não ajuda, porque não quer pôr aonde? Pelo contrário, acho que nem Pedro, e vem fazendo um monte de coisa. Lembra do rico e do mendigo Lázaro? Quantos mendigos Lázaros, homens que querem o reino de Deus e a sua justiça, homem que quer colocar a casa de Deus em ordem, e Deus olha e procura os seus Samuéis. O Samuel está deitado o quê? E dormindo. Irmãos, Deus só falta escrever assim aqui, ó, só falta desenhar para nós. Veio numa sequência perfeita. Levanta que nem Samuel e diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo se prepara. Aí ele veio e falou: agora você vai e apacenta as minhas ovelhas, com o amor que Pedro quer apacentar. Nem que seja para semear boa semente com lágrimas, e tiver que colocar as ovelhas aonde? No ombro, e levar para a casa de quem? Do Pai. E você sabe qual que é o nome da casa do Pai, irmãos? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deu para entender? Presta atenção, existem vários dons, mas tudo é de um espírito só, não tem jeito. Se tivesse mais de um espírito falando dentro da igreja, você pode ter certeza que os diálogos não batia. A Bíblia diz que há um só espírito e não um espírito só. Um espírito só é quantitativo, um só espírito é qualitativo. Ele está dizendo: ó, tem um monte de espíritos por aí falando, mas um só é o Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus por ele levantar os seus vasos. Ei, vai aonde o vento do Espírito te levar. Anuncie as boas novas. E reforço uma coisinha que a nossa irmã profeta foi aqui e disse: cuidado com os nossos julgamentos. Irmãos, mas também não é para a gente se esconder e falar: por causa disso, então eu não vou deixar o pecado. Não, continua lá se esforçando.
A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele geme com gemidos o que é? Inexprimíveis. E se nós estamos cheios do Espírito de Deus, você pode ter certeza, a hora que o pecado aparece aos nossos olhos, a gente pode não ter força naquele momento de deixar, mas que a gente geme com gemidos inexprimíveis, para poder falar: Senhor, me liberta disso, me dá forças para vencer isso. Isso Ele o quê? Ele faz. Amém. Cada um tem a sua vocação. Vamos apacentar, porque foi isso que Jesus disse para nós: Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Amém.